aí que está com dificuldade, não está conseguindo entrar. Deixa eu ver. Bom, vê quem consegue falar com ele aí, reenviar o link fala para ele entrar, porque eu já vou dando prosseguimento aqui, tá bom? Reenvia o link para ele, por favor, e nós vamos dando andamento. Bom, a gente aprendeu o primeiro tipo de sermão, né, que é o sermão temático. Vimos alguns exemplos de sermão temático, fizemos alguns exercícios e as aulas estão aí gravadas. Se tiver alguma dificuldade, né, é só dar uma revisitada lá e, e rever, né, a característica do tipo de sermão que a gente aprendeu. Agora começamos com um novo tipo de sermão, que é o sermão textual. E vimos que o sermão textual, ele, em vez de estar dependente de um tema, ele estará dependente do texto lido, né? Então, conforme nós vimos na aula passada, como é que eu digo, as partes, né, do sermão, elas vão derivar diretamente do texto que a gente leu. Então, quando a gente lê um determinado versículo, né, não tem como você fazer isso com vários versículos, o ideal é um ou dois versículos, ou três no máximo, né? E ali você tirar as partes que você deseja comentar, que você deseja desenvolver o seu sermão. Então, aí na página 39, como a gente iniciou na aula passada, né? Ele, antes de falar das divisões principais, ele fala assim: para que um sermão seja verdadeiramente textual, dois fatores têm que ser observados logo no começo da sua elaboração. E aqui eu quero só fazer uma pausa e chamar cada um de vocês para uma observação, uma análise. A pessoa que não estuda homilética, a pessoa que não tem esse acesso, esse conhecimento, nunca se preocupou, como que ela prega? Ela prega tematicamente? Ela prega textualmente? Como é? É um misto? Como que funciona? Qual que é a vantagem de estudar, de aprender, de conhecer as técnicas que nós estamos aprendendo? Bom, primeiro de tudo, a pessoa que não tem acesso, que não estuda, que não se interessa, que não deseja, que acaba não conhecendo, né? Ela prega assim, tentativa e erro. Ela vai sentindo, ela vai falando e vai passando, né? Você vê que tem pregação que é testemunho do começo ao fim, tem pregação que tem muitas histórias, muitas voltas, muitas coisas, né? E dificulta bastante a gente captar qual que seria a mensagem ali que se pretendia transmitir. Gera uma dificuldade. Logo, a gente percebe que a importância do estudo é você conseguir ter uma mensagem organizada, ter uma mensagem bem colocada, bem desenvolvida e principalmente fundamentada no texto bíblico. Porque quando nós estamos pregando, o nosso objetivo é transmitir aquilo que o Senhor é, quem que está levantando a mão? É Ademilson? Quer falar, Ademilson? Tá aparecendo aí que o Ademilson levantou a mão, mas não estou vendo nem o Ademilson aí junto conosco. Bom, de modos que você acaba tendo um sermão organizado, atraente, fácil de entender, fácil para você transmitir, porque ele
é bem colocado, é bem organizado, bem distribuído, e isso é importante, isso é maravilhoso, né? O irmão Ademilson falou que não consegue abrir a tela. Jesus, e agora? E agora, Ade? Como é que nós faz? Sai e entra de novo pelo link, pelo mesmo link que você entrou, entra de novo, vamos ver se dá certo. Então, essa é a importância de estudar, né? Você vai conhecer muitas pessoas que nunca estudaram nada, que vão dizer que é desnecessário, porque sempre conseguiu pregar e tal, mas nem aconselho andar por esse caminho, né? Você vai ver que as mensagens que aí ó, Deus conseguiu, as mensagens que elas têm essa característica de estar classificada num desses tipos de sermão, acaba sendo mais fácil de você guardar, né? Acaba sendo mais fácil de você manter aqueles detalhes que são passados. E o que é mais interessante também, que quando você acompanha uma pregação, você já começa a analisar e começa a identificar qual é o tipo de sermão, né? Você já consegue entender que tipo de sermão aquele pregador ou aquela pregadora está utilizando naquela mensagem. E isso é muito importante, né? Porque você conhecendo as características do sermão, aí você vai analisar, né? Se a pessoa ela está realmente mantendo ali naquele caminho, se ela não está viajando muito, não está se perdendo, né? E isso é bacana, é importante. Agora, na festividade dos jovens, né? Quem tiver a oportunidade de assistir lá, de acompanhar na sede, né? É, pode observar, analisa os pregadores e vê que tipo de sermão será que eles prepararam. Será que é um sermão temático? Será que é um sermão textual? Será que é um sermão arranjado? Né? Mas provavelmente deve ser um dos sermões aí que nós acabamos de aprender. Olha, então, seguindo aí na página 39, o primeiro fator que deve ser observado para que o sermão seja textual é que as suas divisões principais têm que ser extraídas do conteúdo do próprio texto, a fim de que o esboço principal seja constituído do material fornecido pelo texto. Então veja que importância, né? Ler o versículo. Aí você vai pegar partes desse versículo e criar as divisões para o sermão. Então, você vai ler um texto, né, um versículo, e dentro daquele versículo você consegue tirar várias partes, fracionar. Se você observou, por exemplo, na terça-feira passada, o pastor Carlos pregando, você deve ter observado que ele foi fatiando o versículo, né? Então ele lia um pedacinho e aí ele fazia comentários em cima daquele pedaços. Os comentários que ele fazia, ele buscava referências na Bíblia para poder apoiar o que ele estava falando. Aí terminava, aí ele falava, mas não é só isso. Porque aí ele repetia aquela parte que ele já comentou e falava, também tem essa situação aqui e tal. E foi assim, dividindo o versículo. Isso é um sermão textual, né? Então você já consegue observar e acompanhar e guardar aquela mensagem com maior facilidade.
É muito bacana, muito importante. Então vamos lá. Essa é a primeira característica é que as partes principais devem ser tiradas do próprio versículo. O segundo é que o seu tema tem que ser fornecido também pelo próprio texto, né? Então, ali dentro daquele texto tem uma ideia. Todo texto que você lê, ele tem um objetivo, uma ideia. Então, dali daquela ideia que você percebe daquele texto que você leu, você precisa tirar o tema dali, tá? Para poder te dar um norte, te dar uma direção, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá tranquilo. Podemos seguir? Maravilha. Olha, divisões principais. Como já falamos, as divisões principais desse sermão são extraídas do texto lido pelo pregador no início da mensagem. Isso faz com que ele transite dentro dos limites do assunto sugerido pelo texto. Isso aqui é de uma importância tão grande, porque às vezes o pregador ele lê um texto a respeito, vamos falar, sei lá, Salomão. Uma situação lá de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus, vamos dizer assim. Salomão pediu sabedoria. E aí, ele começa a fazer um comentário, mas ele foge do assunto. Aí ele sente de falar do Espírito Santo, alguma coisa do Espírito Santo, ou da vinda de Jesus. Irmão, aí o negócio fica complicado, né? Fica complicado. E eu fico observando que parece que, às vezes, aquele assunto que a pessoa que está pregando, que ela, quando ela desviou, parece que aquele assunto parece que fica até melhor do que o assunto que parecia que ele tinha propósito de falar. E aí é glória para cá, glória para lá, e eu fico pensando, oh, Jesus amado, como é que vai sair agora disso, né? Porque o assunto que parecia que estava proposto a desenvolver já se perdeu. Já se perdeu. E isso é um perigo. É um perigo. Por isso que é importante aprender, porque o que você vai falar está lá anotado. Você não precisa anotar tudo, palavra por palavra, e ficar lá lendo, sabe, cada detalhe, cada vírgula. Não, não é isso. Você anota pontos, né, tópicos, e você lembra, você interioriza o que você quer falar. Você tem a mensagem está no seu coração. Então, quando você bate o olho nas suas anotações e você já falou a introdução, você tem as divisões, você olha a primeira divisão, tal, aí você cita aquela divisão e você vai desenvolvendo, você vai comentando, você vai falando, e você sabe que quando você terminar de desenvolver, de falar aquela parte, você tem que ir para a próxima parte, você não tem que ir procurar outros assuntos e se perder na sua mensagem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A gente não pode transformar a nossa mensagem numa salada. Vira um negócio complicado, né? Você já tem uma direção, um propósito, já quando você vai pregar. Já tem um tema, já tem uma direção, já tem um norte onde você vai se direcionar, onde você vai seguir, tá bom? Então, ali você fica limitado, então, pelo assunto que você se propôs. O mensageiro pode se utilizar de outras porções bíblicas que contextualizam com o tema central do texto primário que ele leu no início da sua pregação. Então, ou seja, não tem problema nenhum de ler, de citar referências fora daquele texto. Mas essas referências, elas precisam ter a ver com o texto lido, né? Precisa fazer sentido. Quer ver um exemplo rápido aqui, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando?
Digamos que você leia João capítulo 4, né? E lá em João capítulo 4, você vai aprender um dia, quando nós estudarmos um pouco mais a Bíblia, você vai aprender que João capítulo 4, ele fala da mulher samaritana. Mulher samaritana, a gente lembra que Jesus, ele sentou-se à beira de um poço, enquanto os discípulos saíram para buscar alimento. E nisso vem uma mulher para poder tirar água. Ela vem tirar água. Ó, que maravilha. Aí isso já te dá um estalo, porque já vem referência na sua mente de Raquel, quando ela foi tirar água no poço. Ela foi lá buscar água e Jacó estava vindo para poder se abrigar na terra da família lá da sua mãe e encontrar uma esposa, uma companheira. Então veja, são coisas assim que são interligadas. Por qual fator? Pela água, pela questão de buscar água, de tirar água. Então, esses links, essas ligações, você consegue fazer pelo conhecimento do texto bíblico. Então, você consegue lembrar do assunto. Irmão, como que eu vou lembrar onde está escrita essa história de Raquel? Ou seja lá, bom, talvez você não lembre mesmo. Se eu for pegar de cor aqui, eu não vou lembrar. Eu sei que é Gênesis, é lá pelo capítulo talvez 25, não sei, mas aí eu já vou lá, já abro a Bíblia, já acho. É fácil, dá para achar. Mas é mais fácil ainda você escrever lá no Google ou falar, né? As pessoas preferem clicar lá no microfoninho e falar, fica mais prático, né? E achar onde está aquele texto. Fácil. E você desenvolve o seu sermão tranquilamente. Então, pode-se buscar textos fora daquele texto que está sendo utilizado ali como base, mas o assunto precisa estar ligado, totalmente ligado. Não pode ficar fazendo salada. Pensou? Misericórdia, fala da Torre de Babel, fala do Pentecoste, aí vai virar um negócio complicado, né? Então precisamos tomar cuidado com isso aí. A função das divisões principais. Elas fornecem a linha de raciocínio para o desenvolvimento da pregação. Olha só, vai nortear, vai dar uma direção, né? As divisões principais. Por quê? Porque você está com uma ideia, você tem uma ideia em mente, desejo de falar a respeito de um determinado assunto. E quando a gente tem um assunto que desperta, assim, nós vimos em aulas anteriores qual é o nome disso, né? Não sei se os irmãos vão lembrar aí. Lembra que a gente falou sobre a faísca criativa? Quem lembra aí quando a gente estudou a respeito da faísca criativa? A Kátia levantou a mão aí, já vou dar a oportunidade para a Kátia, que eu já não tinha nem visto ela levantar a mão ali. Pode falar, Kátia. Não vou nem falar que é a segunda vez. Eu lembro da faísca criativa, sim, mas a minha dúvida foi quando você estava lendo, analisando o texto. Aliás, já mudei a página. Quando você falou de tema, todas as vezes, independente se for o textual ou se for o temático, não vou falar obrigatório, mas necessário ter um tema ou não? Porque a gente às vezes vê que tem preletor que não fala de tema, não tem um tema, ou não menciona pelo menos o tema, ou não como tema. De repente ele até fala, mas a gente não passa desapercebido que aquele é o tema. Então, na maioria das vezes, os pregadores não mencionam o tema. E qual é o problema de não mencionar o tema? As pessoas ficam meio que perdidos, tentando adivinhar qual será a proposta, qual que é o objetivo, o que é que está querendo falar o pregador. O que ele quer transmitir, qual que é o assunto que ele quer focar. Às vezes, ele não tem um tema específico.
Às vezes ele não desenvolveu as anotações de forma organizada como nós aprendemos. Então ele não vai falar. Mesmo que ele fale sobre o Espírito Santo, você percebe que ele quer falar a respeito do Espírito Santo, mas ele não tem um tema, ele não desenvolveu um esboço. Então, na maioria das vezes, não fala. Quando a pessoa ela cria um esboço, que ela faz as suas anotações e faz sentido para ela, que ela vai falar a respeito de determinado assunto, ela anuncia o assunto que ela quer falar. Qual que é o problema de você anunciar o que você vai falar? Você vai ser cobrado. Irmão, você falou que ia falar a respeito de tal coisa, mas você tá aí, ó, andando para tudo que é lado aí, não sabe para onde você vai. Esse é o negócio. Mas não é questão de obrigação de falar ou não falar o tema. Não é questão de obrigação de ter ou de não ter tema. A questão é que se você tem um tema, você fica escravo do tema. Você vai trabalhar na delimitação do tema. É obrigado a anunciar o tema? Não é obrigado. Tanto que a maioria das pessoas não anuncia tema. Né? Não é obrigado. Agora, quando você anuncia o tema, o que você faz? Você já promove uma conexão entre você e o seu público. Você já está falando para eles assim, olha, eu quero conversar com vocês a respeito de tal assunto. Eu quero convidar vocês para uma reflexão a respeito de tal assunto. Hoje nós vamos falar a respeito de tal assunto. Isso é importante. Por quê? Desperta nas pessoas uma expectativa. As pessoas não vão ficar perdidas, não vão ficar à deriva, elas vão estar esperando algo. Elas já sabem que algo vai ser trabalhado. E isso é importante. A importância do tema é nesse sentido. É obrigatório anunciar? Não é. Mas se você anunciar e se você respeitar o tema que você disse que seguiria, que iria tratar, grande é a possibilidade de você cativar as pessoas. As pessoas não vão querer ficar mexendo no celular. As pessoas não vão querer ficar contando assuntos fora, né, do culto. Porque às vezes a gente reclama, né? Irmão, fica aí mexendo no celular, tá na igreja, fica no celular. Mas você precisa fornecer alimento, né, irmão? Alimento fresco, alimento bom, de qualidade. Se a gente tiver um alimento bom, que chame a atenção, que cative as pessoas, isso, irmão, não precisa ficar prometendo coisa que Deus não mandou prometer, não. Porque às vezes a gente fica vendo os pregadores aí, que fica soltando profecia, que fica falando tanta coisa e tanta coisa. O que adianta, irmão? Se não foi Deus que mandou, não vai acontecer. As pessoas se alegram, acham bonito, é bacana, é legal, né? Você fala com aquela autoridade, só que não acontece nada. E aí? Então precisamos ter cuidado. Vamos evitar imitar os outros. Nós não precisamos imitar ninguém. Se eu for aqui falar para vocês o meu ídolo, quem é o meu pregador preferencial, eu não vou lembrar de nenhum. Nenhum mesmo. Por quê? Porque eu gosto é da palavra. Eu gosto é da palavra. Quando a palavra ela é bem pregada, é isso que basta. É isso que é importante. Porque, irmão, não adianta você ficar, como eu gosto de tal pessoa pregando, que ele prega que é uma maravilha. Eu gosto é da palavra. Se ele estiver na palavra e trouxer uma mensagem que seja bem desenvolvida, né, bem fundamentada, para mim tá ótimo. Tem gente que imita a voz de pregador, imita jeito, trejeito, né? Até como é que fala? Não é hábito que eu quero falar, outra coisa, que é os tiques, né? Os tiques nervosos do pregador. A pessoa copia tudo, irmão. Misericórdia, irmão.
É coisa terrível, não precisa. Seja você mesmo, minha irmã, seja você mesmo, meu irmão. E vai para a palavra, fundamenta na palavra e ó, vamos embora. Amém? É assim que o negócio vai funcionar. Mais alguém queria falar alguma coisa? Não, tá tranquilo? Podemos seguir? Muito bem. Então, quando o texto é bastante sugestivo, fornecendo muitas lições, as divisões principais são desenvolvidas sem sair dele. Então, tem texto que quando você lê, né, e vamos aqui pensar num versículo, né, ele tem várias divisões importantes. Eu vou pegar rápido aqui, porque nós já vamos entrar nos exemplos, tá? Do sermão textual. Mas eu quero pegar aqui um exemplo rápido aqui, só para a gente poder entender essa ideia do sermão textual, tá? Eu quero pegar o Salmo primeiro, Salmo número 1. Você lê o primeiro versículo do Salmo número 1. Olha que maravilha. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a riqueza. Olha a riqueza. Então veja, com essa construção frasal, com esse material fornecido por esse texto, desse único versículo, você já tem aqui divisões, subdivisões, e você consegue pregar aqui meia hora tranquilo, nesse versículo. Né? Nesse versículo, por quê? Bem-aventurado o varão. Aqui você já pode dar um break. E você já pode criar aqui um primeiro tópico e desenvolver a respeito desse primeiro tópico, trazendo o significado da palavra bem-aventurado, né? O significado na nossa linguagem dessa palavra varão, que eu não gosto dessa palavra, né? Mas tem uns irmãos aí que gostam, ô Jesus amado, né? Ô varão, ô varoa. Eu não gosto das expressões, né? Mas era muito utilizado, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí você consegue encontrar exemplos, como a irmã Daiane trabalhou, por exemplo, no sermão dela, que ela trouxe exemplo de pessoas que começaram mal, terminaram bem, começaram bem, terminaram mal e coisas desse tipo. Isso é o que, irmão? É buscar referências. É fundamentar aquilo que foi falado. E é isso que você consegue fazer. Então você pega um versículo desse, no caso do sermão textual, você pega cada partezinha dessa, cada vírgula, cada ponto e vírgula, e você consegue criar uma divisão, uma subdivisão e desenvolver o seu sermão. E buscar na Bíblia as referências para você poder comentar e construir a sua fala. Amém? Muito bem. Mas quando isso não ocorre, ou seja, quando no mesmo versículo ele não consegue encontrar essas partes, né? O pregador, para desenvolver as divisões principais, precisa recorrer a outras passagens bíblicas. Nesse caso, o texto não pode ser extenso, a fim de que o sermão textual não se transforme num sermão expositivo. O sermão expositivo é um outro tipo de sermão que nós vamos ver na sequência, tá? Então, dependendo como você desenvolver o seu sermão textual, você corre o risco de transformá-lo num sermão expositivo. Depois nós vamos aprender os porquês aí. Resumimos dizendo que as divisões principais do sermão textual são tiradas do texto lido no início da pregação, mas o desenvolvimento delas pode ser extraído do referido texto ou de outras passagens bíblicas. Qual que é a limitação? Precisa ter a ver com aquele assunto tratado
no texto que você leu, né? Conforme eu dei o exemplo aqui de João 4, que você vai buscar um paralelo lá em Gênesis, né? Maravilhoso, coisa linda. Então isso, para você conseguir isso aí, precisa conhecer o texto bíblico, né? E saber pesquisar também, pesquisar no Google ou direto na Bíblia, se tiver essa condição, é maravilhoso e consegue desenvolver. As subdivisões e suas funções. As subdivisões é o desenvolvimento da pregação. Quando a gente fala em desenvolvimento, o que a gente está falando? Desenvolvimento é aquele momento que você não vê o pregador olhar para a Bíblia, não vê o pregador olhar para as suas anotações. Ele está tirando as coisas daqui, né? Da mente. Que a gente pode falar do coração, né? Mas quando a gente fala do coração, a gente está falando da mente, tá bom? Porque o coração só tem sangue, né? E músculo, tá bom? Agora a mente é onde os assuntos ficam armazenados. Quando você estava meditando na palavra, fazendo as suas anotações, né? Minha esposa, ela gosta de usar aqueles, parecendo assim, né? Esses post-its, né? Que você faz as anotações e vai colocando assim na folha. A irmã Daiane, eu vi que usou marca-texto, acho que comprou uns 2 quilos de marca-texto lá no Calunga, lá, né? E vai marcando. Por quê? É o que facilita. Você tem que se virar. Dá um jeito, pega a caneta vermelha, pega a caneta verde, caneta preta, caneta azul, dá um jeito. Ou seja, o que importa? Que o negócio fique fácil de você se encontrar. Não pode ficar bagunçado. Tem que ficar fácil de você se encontrar. Porque se ficar bagunçado, o que vai acontecer? Você vai jogar contra si próprio. Entendeu? Então você faz o texto. Eu gosto, eu vou mostrar para vocês como que eu gosto. Só para vocês terem uma ideia. Vou ver se eu acho aqui, ó. Espera só um pouquinho. Eu como sou... Eita, agora bagunçou tudo aqui. Eu como sou mais velho, né? Sou mais chato. Ai. Eita, tá ruim de achar as coisas aqui. Peraí que eu acho. Ó, eu gosto assim, ó. Tá vendo? É assim que eu gosto. Assim é maravilhoso, ó. Então você vê, tá o tema lá em cima, ó. Motivos... Tá abaixo. Hã? Não tá focado direitinho. E agora, focou? Motivos para se alegrar. Conseguiu ver? Sobe mais, sobe mais. Aê, dá melhorada, aí. Tá vendo? Tudo destacado, né? Destacado bonitinho. Ah, não tem impressora. Vai lá na Lan House e manda imprimir lá na Lan House. É baratinho, R$2. Tá vendo? Ó, fácil de ler, letra grande e acabou, irmão. Negócio bem bonitinho, bem organizadinho. Eu bato o olho e eu já lembro o que foi que eu escrevi. Já sei o que eu quero falar, né? Se é um versículo, por exemplo, e eu não lembro o versículo, eu não vou conseguir lembrar, né? Tem pessoas que têm facilidade para lembrar. Se eu não vou conseguir lembrar, o que eu faço? Escreve o versículo no seu sermão. Como que eu escrevo? De forma que você entenda, porque você vai precisar ler, né? Você vê que às vezes a gente vai contar com o data show não vai estar funcionando. A gente vai contar com o data show e o operador não está prestando atenção e você está precisando naquele momento ali, né? Então são coisas assim que você precisa estar preparado. Então já traz tudo anotadinho, tudo escritinho, não deixa para procurar na Bíblia ali na hora, porque só se for uma coisa que acontecer assim, de você lembrar ali de última hora, acontece também, né? Não tem problema não, às vezes até precisa perguntar
pastor, onde que está escrito tal coisa assim, tal? Pastor, lembra? Vê aí se algum obreiro consegue achar. Não tem problema, irmão. Pode fazer isso. É tranquilo, né? Agora, o quanto mais você já vir pronto, é melhor. Fica um negócio liso, sem interrupções. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Por que a gente precisa falar isso? Porque nós estamos aprendendo a fazer o melhor. Né? Fazer de qualquer jeito já tem bastante gente para fazer. Nós queremos fazer o melhor. E é assim que tem que ser, para ficar atraente, ficar bem bacana. Amém? Olha, e olha, por favor, não estou querendo agredir ninguém falando que tem bastante gente para fazer de qualquer jeito, não, hein? Porque, infelizmente, quem não estuda, quem não aprende, quem não conhece, vai fazer do jeito que dá, do jeito que sente, né? Tem uma intuição, imagina que daquele jeito é o certo. É de qualquer jeito. Não estou sendo agressivo com ninguém, não, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, estamos falando das subdivisões, né? Assim como as divisões principais são derivadas do texto, as subdivisões são extraídas das divisões principais. Então, quando você coloca lá uma divisão principal, dali você consegue tirar subdivisões também. Esse textual é coisa tremenda, né? A pregação é orientada pelo assunto contido nelas, que pode ser longo ou curto, né? Contido nas divisões e nas subdivisões, tá bom? O tema ou título no sermão textual, o tema é sugerido pelo conteúdo do texto, diferente do sermão temático, onde a pregação começa com o anúncio do tema ou tópico. Então, essa questão aqui do sermão textual, a gente consegue ver bem na prática. Ele vai começar agora a apresentar alguns exemplos, né? A gente vai ver aí vários exemplos de sermão aí, e a gente vai ver a maneira que ele construiu. Essa é a ideia do comentarista, tá? É o sentimento dele, um entendimento dele de desenvolver dessa maneira, mas a gente pode pegar o mesmo versículo e desenvolver diferente. Porque, por exemplo, você pode comprar um livro de sermão, quer ver? Eu vou aqui mostrar para vocês, deixa eu ver, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas eu tenho outros. Olha só, esse livro, vocês conseguem ler? Conseguiram ver aí? Sim. Pregue por um ano. Esse livro aqui, ele tem quatro, não é unidades, como é que fala aí? Quatro o quê? 4 livros. É uma série de 4. Aí pregue por um ano. Aí você abre ele tem aqui, olha, sermão pronto. Ele tem sermão pronto aqui. Introdução, os tópicos, tá tudo aqui. Irmão, você acha que eu vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix? Você acha que eu vou ficar o dia inteiro no Instagram? O dia inteiro vendo reels e vídeos curtos e não sei mais o que? E quando chegar às 6 horas da tarde, eu vou pegar o meu livro aqui, Pregue por um Ano, vou escolher um sermão ali, vou sortear um sermão e vou pregar na igreja? Será que é assim que tem que ser, irmão? Não é não, irmão. Isso aqui, na verdade, eu nem li esse livro. Eu comprei por curiosidade, não só ele, mas eu tenho mais uns outros 2 ou 3 aqui. Como que funciona isso? Na internet, um livro que você compra, que nem eu comprei, você pode ler o sermão,
ver como aquela pessoa desenvolveu, aquilo vai te dar uma ideia, vai te dar um direcionamento, né? Então, o sermão, ele primeiro precisa falar comigo. Aquele sermão ali que eu comprei o livro, aqueles sermões falou com aquela pessoa, com a pessoa que criou aquele sermão. Aquilo ardeu no coração daquela pessoa, no meu não. Tanto que eu vou ler, parece uma história normal, um texto, é legal, bem construído, bacana. Pode me ajudar a montar outro sermão, né? A dar ideias, pegar referências, mas não pegue um sermão que nem tem um pastor, que eu não vou citar o nome, que ele tinha um caderninho cheio de sermões de um outro pastor. Quem que escreveu aí? Não entendi. Só se soubesse, não consegui entender aí. Ó. Se soubesse, tinha pego emprestado os seus sermões aí. Ai, Jesus, que vergonha, meu Deus. Olha, tinha um pastor que ele tinha um caderninho lotado de sermões de um outro pastor. E vira e mexe, ele pegava aquele caderninho e pregava aquele sermão ali, tranquilo. Sei lá, né, irmão? Cada um, né? Cada um tem seu jeito. Então, o sermão, ele fala com a gente. A gente está desenvolvendo, quando a gente está fazendo as anotações, aquilo vai ficando gravado no nosso coração. Aquilo fica na nossa mente. Quando você bate o olho no que você escreveu ali, nas anotações que você fez, você já lembra. Então, esse desenvolvimento é você desenvolvendo aquilo que você anotou, você vai falando, o Espírito Santo vai te direcionando e você vai falando com a igreja, vai trazendo aplicação, ensinamento, instrução e ó, é maravilha. Fica uma mensagem maravilhosa. Amém? Porque nós somos dependentes de Deus. Deus usa o vaso que se põe à disposição dele para ser usado. Tá? Ah, mas a gente fica nervoso. Fica. A gente fica nervoso porque a gente fica se cobrando, né? A gente fica querendo agradar, a gente fica com medo de errar, a gente fica imaginando o que as pessoas estão pensando da gente, sabe? O que estão achando da minha roupa, do meu cabelo, da minha voz. E por aí vai afora, a gente fica nessas coisas, mas a gente precisa estar o mais relaxado possível. Porque a gente está no melhor lugar do mundo, que é na presença de Deus. A gente está diante das melhores pessoas do mundo, que são os nossos irmãos. A gente está em casa. Não é para estar nervoso, é para estar relaxado. Como que faz para estar relaxado? O texto precisa estar tranquilo. Então leia 10 vezes. Não vai lá gaguejar não, que vai ficar feio. Lê o texto. Ficou bom? Lê de novo. Ficou bom? Leia de novo para ficar melhor ainda. Entendeu? Ah, mas é um texto tão simples. É simples, chega lá, você tropeça, aí vai ficar feio ao dobro, né? Ao quadrado. Misericórdia. Porque era um texto tão fácil, né? Tem texto, irmão, que tem uns nomes dificílimos, ruim de ler. Aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Mas tem texto que é tão simples, é tão tranquilo, é uma vírgulazinha, um ponto e vírgula, né? Presta atenção, vai com calma, respira. Ó, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Então o nervosismo, ele costuma atrapalhar, costuma tirar o brilho da nossa fala, do que a gente quer transmitir, tá bom? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo. Você sabe uma coisa que eu fazia muito, quando eu comecei a ter oportunidade para pregar, eu tinha um problema muito sério. Era esse aqui, ó. Seca tudo. Eu acabava com a água da igreja. Porque é a ansiedade, a agonia, você fica... É terrível. Mas com o tempo, você vai controlando.
Você vai aprendendo a controlar, né? Vai tirando o que você tem de dificuldades, né? Seja na leitura, seja no que você vai falar, as palavras que você vai usar. Não fica inventando palavra, não fica buscando palavras muito difíceis, não precisa. Não precisa. Não queira transformar sua pregação numa fala de advogado, né? Que usa aqueles termos complicados. Não tem necessidade. É uma comunicação simples para as pessoas receberem com facilidade, né? E com maior rapidez, tá certo? Olha, nós estamos aqui já 48. Eu vou só dar esse primeiro exemplo de sermão aqui para a gente poder já partir para a finalização desta aula, tá? Então, na página 40, primeiro exemplo de sermão textual. Como primeiro exemplo de esboço de sermão textual, escolhemos a passagem de Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, onde o Senhor Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha, essas palavras compostas, elas costumam ser armadilha para a gente. Né? Você viu que versículo pequeno? Que texto curto? Mas aqui a gente pode tropeçar 3 por 2 aqui. Olha só isso. Pedi e dar-se-vos-á. Meu Deus do céu. A gente fala um monte de coisa aqui, mas não fala a palavra, né? Então precisa tomar cuidado com essas coisas, tá bom? Para falar bonitinho, ler certinho e ficar maravilhoso. Olha só, seguindo. Examinando o texto em apreço, observamos que a principal ideia é a disposição de Deus em nos atender em todas as nossas necessidades. Agora podemos traçar as sucessivas divisões do versículo. Analisando o texto, tal, lá, beleza. Estudando o texto de Mateus 7, né? Aliás, analisando, né? Analisando o texto em apreço, observamos a principal, tal. Ué, mas eu já falei isso aqui. Ah, tá. Aqui encontramos o título do nosso sermão. Como assunto podemos escolher a oração persistente. Olha para onde que ele foi. Então, pedi. Então veja que ele repetiu uma palavra, reforçando, né, dando a ideia de insistência. Olha o título que ele colocou: A Oração Persistente. Bacana. Bacana a ideia, né? Agora podemos traçar as sucessivas divisões do versículo. Estudando o texto de Mateus 7,7, observamos 3 aspectos que usaremos como as principais linhas divisórias do nosso sermão. A necessidade de que temos das coisas, as referidas coisas estão perdidas em lugares de difícil acesso, ou seja, trancadas, né? Então ele vai colocar aqui, olha, 3 tópicos. Primeiro, pedir significa que necessitamos de algo. Nada mais óbvio, né? Nada mais elementar. Segundo, buscar significa que o que precisamos está perdido. Esse buscar está no sentido de procura, né? Terceiro, bater significa que o que precisamos está trancado, dando a ideia de que estamos do outro lado da porta, né? E estamos batendo para que seja aberto, porque tem algo que nós queremos ali dentro. Estudando a primeira divisão principal do nosso sermão, pedir significa que necessitamos de algo, encontramos no contexto, né, 1 João 5,14, e no texto, no versículo 8 do livro de Mateus, lá 7, né, 2 ideias relacionadas que podemos usá-las como subdivisões. Então, ele coloca a primeira subdivisão: devemos pedir confiando. Segunda subdivisão: pois aquele que pede, recebe. Você vê que está tudo ligado ali no assunto que a gente leu, do versículo que foi lido. Então, ele não leu o capítulo 7 de Mateus todo. Ele leu um versículo.
Ele leu um versículo, ele vai desenvolver esse versículo e vai falando e vai buscando referências. A segunda divisão principal, buscar, significa que o que precisamos está perdido. Nos sugere 3 subdivisões. O perdido será restituído, aí ele já dá uma referência, né? Aquele que busca acha, outra referência. Achamos o que buscamos e até o que não buscamos, e já deu outra referência. Como que você vai entender essas subdivisões que ele tá dando aqui? É só olhar a referência. Quando você lê a referência, você vê que tem sentido essa subdivisão. Ele faz uma síntese. Lembra que eu falei sobre fazer síntese? Você tem o versículo, você lê o versículo e sintetiza a ideia daquele versículo, criando um tópico. Então, é justamente o que ele fez aqui. Por exemplo, aquele que busca, acha. Aí você lê o versículo 8, que ele dá de referência, e você vai ver que tem a ver, que essa frase aqui é síntese do versículo 8. Achamos o que buscamos e até o que não buscamos, quando você lê lá 1 Samuel 10, 2, você vê que tem todo sentido ele ter colocado essa subdivisão, tá? Então, aí na sequência, né, ele vai enumerar as subdivisões aí. Na terceira divisão principal, bater significa que o que precisamos está trancado, também nos sugere 3 subdivisões, as quais as encontramos no próprio texto, no versículo 8, e caminhando pelo corpo da Bíblia, nos seguintes contextos: Lucas 18, do 1 a 5, e Gênesis 18, 14. Então aí ele colocou: devemos persistir na oração, mesmo que parece impossível, e pois aquele que bate, abre. Né? O sentimento dele, a ideia que ele teve para desenvolver esse sermão de Mateus 7, 7, foi dessa maneira. Conforme vemos, nosso estudo do texto e do contexto forneceu todo o material que organizamos para organizarmos o segundo esboço do nosso sermão textual. E aí ele vai dar a proposta aí inteira, né, com título, assunto, as divisões e as subdivisões, né, terminando lá na página 42 aí, né, com as subdivisões. Então, vale a pena dar uma olhada com calma, vale a pena se esforçar, porque para melhorar, a gente precisa mergulhar, ir para dentro e para cima para poder crescer. Tá bom? Eliseu queria falar? Primeiramente para o senhor, eu estou lendo aqui, acompanhando, e eu entendi que a primeira subdivisão aí dessa primeira ideia aí, devemos pedir confiando, né? Por exemplo, de pedir significa que necessitamos de algo. Eu não sei se eu estou equivocado, mas me parece que casa com, em vez de referência, uma inferência do que o primeiro tópico aí da subdivisão, da primeira divisão aí, está falando, né? Pedir significa que necessitamos de algo. Esse devemos pedir confiando me dá assim, me remete à inferência que você tem ensinado para nós, né? Não sei se é uma inferência ou que nem a gente está falando, referência. O que você me diz? Não, então, aí é uma referência, sim, porque o que acontece? Porque o pedir, ele envolve a fé, né? Então, quando ele fala que aquele que pede, recebe, ele coloca isso como uma certeza, porque ele está falando em pedir confiando, ele está envolvendo a fé e certamente a conduta da pessoa, o encaixe com a vontade de Deus, né? O pedir segundo a vontade de Deus e coisas que tais. Porque a confiança envolvendo a fé é a certeza, né? Por isso que ele trabalha nesse sentido.
É óbvio que tem um monte de coisa que a gente pede e a gente não recebe. Mesmo tendo pedido com fé. Mesmo estando com a vida em dia com Deus. E aí, como que a gente fica? Aí entra por esse caminho, essa ideia que o Eliseu está colocando, né, da inferência. Mas aí não é inferência, por quê? Porque a fé é a base para receber. Né? O que acontece é o quê? Que às vezes não é vontade de Deus. Deus tem outro propósito. Deus tem outro propósito, mas não está cheio de casos de pessoas que pedem e recebem? Está cheio, irmãos. Quantas coisas nós já pedimos e já recebemos, sem merecer, e às vezes nem estávamos com essa fé toda. Então a ideia, qual que é a ideia? É aquela ideia que Jesus falou. Pedirá um filho um pão para o seu pai e ele lhe dará uma pedra? Ele está querendo dizer o quê? É óbvio que se você pedir e o pai souber que você precisa e que é importante que você tenha, ele vai te dar. Ele não vai te dar outra coisa, ele vai te dar o que você está pedindo. É essa a ideia. A questão é que aí tem todo o envolvimento de vontade de Deus, permissão de Deus, propósito de Deus. Então, essa passagem a respeito do pedir e dar-se-vos-á, ela vai estar sempre dependente da vontade de Deus. Mas a fé é a base para termos respostas de oração. Amém? Deu para entender aí? Maravilha? Alguém mais queria falar alguma coisa? Os irmãos estão meio devagar hoje, irmão. Não estão muito animados, não, hein? Meu Deus do céu. Será que o sermão textual. Deixa eu. Oi, pode falar, Gil. Essa explicação que você deu são ideias concretas que está linkado nesse primeiro coisa, né? Nessa primeira divisão aí, né? Está linkada diretamente, a ideia concreta, né? Sim. Então não é inferente, não é só uma ideia vaga, seria isso. Mas... Isso mesmo, certinho. Exatamente. Fala, irmão Francisco. Não, mas não é para falar para a irmã Luzia, é para falar para nós. Libera o microfone aí. Tá muito calor, o povo tá meio quieto. Ah! Então tá bom, mas o calor dá uma agonia mesmo, né? Bom, sendo assim, já que não temos mais dúvidas, já temos condição de encerrar, agradecendo aos irmãos que puderam participar, lembrando que é importante sempre ler o material e tirando as dúvidas, né? Já temos aí alguns irmãos que já estão tendo oportunidade para pregar e isso é importante. Todos os irmãos podem ter oportunidade. Como nós abrimos a oportunidade para quem se dispusesse, e houve 4 irmãos aí que se dispuseram, né? 2 irmãs e 2 irmãos, então eles estão com a oportunidade dessa vez. Da próxima vez a gente pede para eles esperar um pouco, né? Para dar o espaço para os outros. E você que não foi dessa vez, não perca a oportunidade da próxima, porque isso é treinamento, esse treinamento é um crescimento para a gente, né? Não tem coisa melhor do que a gente treinar diante de pessoas que a gente conhece, que a gente tem proximidade, tranquilidade, convivência, e é uma bênção. Quem sabe daqui uns dias você vai pregar lá na sede. Ô, glória! Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai amado, Deus bendito, obrigado por este tempo, Pai amado, meditando, Senhor, a respeito de como melhor te servir, Senhor, trabalhar na tua obra. Queremos pedir ao Pai a tua graça, a tua bênção, a tua direção, pedir que abençoe cada um dos teus servos, ó Pai, dando uma noite de paz, uma noite de bênção. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.